Aqui no estúdio a gente vai falar sobre a depressão pós-parto. Você sabe o que é isso? Para explicar melhor sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a psicóloga Patrícia Teubner. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciane. Bom dia. Bom dia a todos. E sabe que eu também começo o meu dia, às vezes, dando boa tarde. Porque, Correria do dia, né, menina, olha, o Patrícia? dia às vezes é tão grande, começa tão cedo, não é? Pra gente, para as mulheres, principalmente. E isso tem muito a ver com a depressão pós-parto, sabia? Então já explica pra gente o que é a depressão pós-parto. Então, olha, a depressão pós-parto é um transtorno, né, do humor que pode começar até antes do pós-parto. Às vezes, né, ela começa lá na gestação, mas é um quadro de tristeza constante que começa depois do nascimento do bebê. Ela traz assim uma série de sintomas. Então, a tristeza constante, persistente, às vezes traz choro também, sabe? Muito choro, às vezes sem motivo, perda do prazer, né? Perda da vontade de fazer as coisas que a pessoa gostava, estresse, sabe? Aquela irritação. Traz também alteração do humor, alteração do sono, tanto para mais quanto para menos. A dificuldade de se conectar com o bebê, de se vincular. Então, assim, ela traz uma série de questões que dificultam, sabe, essa mãe a exercer a maternidade. E uma a cada 4 mulheres, geralmente, elas vão desenvolver a depressão pós-parto. E Salvador é uma das cidades do Brasil que tem um índice maior da depressão pós-parto. Cerca de 50% das mulheres acabam desenvolvendo o É transtorno. muita coisa. Quais são as principais causas, Patrícia? Então, olha, existem fatores de riscos, né? É um conjunto de fatores, nunca é uma coisa só. Mas se a gente for pegar ali, porque existe uma alteração hormonal muito grande, né? Principalmente depois que a mulher ganha o bebê. Essa alteração, ela gera uma alteração também no nosso humor, no nosso comportamento, que inclusive gera um quadro de tristeza, que é muito confundido com a depressão pós-parto, que é o baby blues, né? Então, falar de depressão é também orientar sobre esse quadro, né? Mas, assim, enfim, vou falar dos fatores de risco. Esses fatores, eles acabam sendo uma série de fatores. Por exemplo, casos de depressão anterior, né, na história dessa mãe. Pode ser alteração hormonal, né, brusca. Podem ser coisas que aconteceram na vida dela, né, que causaram um grande impacto em relação à conjugalidade ali, né, a relação com o parceiro, brigas, situação financeira difícil, alguma perda importante. Mas o principal fator de risco hoje constatado de pesquisas de 2023 para cá é a ausência de apoio do parceiro. Então, assim, Sobrecarga. muito importante. E quando você falou, né, dessa questão da sobrecarga da mulher, então isso impacta diretamente a vida do bebê e a qualidade de vida da mãe e essa relação conjugal. Então, se esse parceiro, né, ele não consegue oferecer um apoio, né, tanto emocional quanto ali das próprias tarefas do dia a dia, ele compromete também não só o estado dele, né, de saúde mental, mas dessa mãe e desse bebê que está desenvolvendo ali. Então, o maior fator de risco hoje é a ausência de apoio, né, desse parceiro e as brigas conjugais também. E quando não existe o parceiro, que é aquela mãe solo que ainda Pois é. carrega as responsabilidades dessa criança? Aí você pensa, os prejuízos podem ser ainda maiores para essa mãe, né? Porque vamos entender que eu fiquei pensando, né, como olhar para essa mãe que acabou de nascer junto com o bebê. Porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Ela se descobre ali, né? A gente não sabe como, né? Como lidar com aquele bebê, como lidar com tanta responsabilidade, né? É um ser que depende da gente, às vezes a gente acha que não dá conta nem da gente. Então, é muita mudança, é muita culpa, é muita cobrança, né? Não só da gente com a gente mesmo, mas da sociedade, dos outros, né? E as pessoas cobram, mas muitas vezes não estão ali para amparar, para oferecer esse apoio. E não é só apoio de boca, de falar, é a mão na massa mesmo, sabe? No dia a dia,
para que a mãe possa descansar. Patrícia, no caso da depressão pós-parto, eu queria que você falasse como é que ela é tratada, como é que a família pode ajudar, como é que essa rede de apoio pode estar presente ao lado dessa mãe. Então, isso é essencial, né? Você já percebeu que os vínculos ali ajudam muito na saúde mental dessa mãe, na tranquilidade dessa mãe, para que ela possa descansar, para que ela possa se cuidar, para que ela possa cuidar desse bebê com calma, se conectar a ele, para que ela possa regular as emoções dela e até ensinar intuitivamente para esse bebê a regular as emoções dele. Então, como a rede de apoio, a família pode ajudar, e principalmente o parceiro? É estando perto, é conversando, sabe? É não julgando, não criticando, não cobrando, não apontando, porque muitas vezes é que ela ajuda em forma de palpites, de pitacos, e a mãe, Alfinetadas, né? Isso, ela se sente como se ela não soubesse nada. Na verdade, a gente não nasce sabendo, né? Não nasce mãe sabendo nada, mas é como se ela nunca fizesse nada certo, sabe? E todo mundo tivesse ali uma opinião, mas mesmo tentando fazer as opiniões das pessoas, ela nunca vai acertar. Então, esse apoio é importante, sabe? Ouvir essa mãe, estar ali presente para ela, acolher, validar os sentimentos dela, porque muitas vezes a família fala, isso é bobeira, isso é bobagem. Muitas vezes a depressão pós-parto, ela é diminuída, né? Não é avaliada, não é tratada, justamente por conta desse estigma de que isso é cansaço de bebê. Só para a gente finalizar, o caso da terapia, ela é fundamental ou não? A família ela pode simplesmente ter aquele apoio ali da família e sair dessa depressão. Então, no caso do baby blues, que é aquela tristeza inicial que dura ali cerca de 2 semanas, ela passa sozinha. Se esses sintomas persistirem, essa irritabilidade, tristeza, o choro, né, enfim, a culpa, essas ideias remoendo na cabeça dessa mãe, se isso persistir por mais tempo e for se intensificando, atrapalhar a rotina dessa mãe, né, e a relação com o bebê, com o marido, enfim, ela precisa procurar ajuda profissional. Porque aí, nesse caso, a gente pode estar desenvolvendo a depressão pós-parto e, para a depressão pós-parto, é necessário tratamento, psicoterapia e, muitas vezes, o acompanhamento com o psiquiatra e o uso da medicação. Então, é muito importante, porque a terapia, ela traz esse espaço de escuta, de acolhimento, onde essa mãe pode construir essa maternidade. Porque, muitas vezes, ela não teve um modelo de maternidade que foi uma referência boa, sabe? Ela tem muitas marcas difíceis. E a nossa referência é a nossa mãe. Querendo ou não, consciente ou inconscientemente, às vezes a gente fala, não vou ser igual a minha mãe, eu vou ser muito... Mas a gente repete sem perceber. Então, cuidar e construir uma nova maternidade, sabe? Ao seu estilo, curando essas feridas, aprendendo isso que a gente vai aprender no resto da vida, que eu falo que ser mãe é aprender todos os dias, porque cada fase é um desafio. Mas é uma coisa tão incrível que eu costumo falar também, que da mesma maneira, da mesma intensidade, né? Que ela como assim como ela é boa, ela é difícil. Então, na mesma intensidade. Acho que é isso, né? Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.